aqui. Oi, irmão, oi, irmã, como é que você está? Tudo bem? Espero que sim. Olha, mesmo que não esteja, eu desejo que a paz de Jesus alcance o seu coração agora. Que o amor de Maria se faça presente na sua vida neste momento. E que a força do Espírito Santo te encoraje na caminhada deste mundo rumo ao céu. Amém? Eu sou o Daniel, servo do grupo de oração da paróquia Menino Jesus de Praga, de São José do Rio Preto. E venho aqui refletir junto com você sobre o tema, o amor aos irmãos. E quero já começar a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 23 a 26. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e seja posto em prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando eu rezava nesta reflexão, me veio ao coração dois pontos fundamentais para a prática do amor aos irmãos. Primeiro, sobre o perdão, reconciliação. E o segundo, sobre humildade. E olha que interessante. Antes de ler as instruções que nos foi dada como direcionamento, sem saber qual era a palavra norteadora, no caso esta que eu acabei de proclamar, o Senhor já havia colocado no meu coração essa palavra que faz referência ao perdão e à reconciliação e também sobre humildade. Eu louvo a Deus porque o Espírito fala uma linguagem no coração de todos aqueles que estão unidos a Ele. Louvado seja Deus pelo direcionamento e pela unidade. Amém. Mas antes de falar sobre o perdão, reconciliação e sobre a humildade, é importante a gente saber que o amor aos irmãos, ou seja, o amor ao próximo, é um mandamento de Deus. Como diz lá em Mateus 23, quando os fariseus quiseram pôr Jesus à prova, perguntando a ele qual seria o maior mandamento. E Jesus respondeu aquilo que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro e o maior. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos, Jesus disse dois, ele não disse só o primeiro ou só o segundo, ele disse os dois, resume toda a lei e os profetas. Não tem como separar o amor de Deus do amor para com os irmãos e para conosco mesmo. A palavra que todo carismático conhece, 1 João, no capítulo 4, São João, no versículo 20, diz assim: quem diz amar a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Quem diz amar a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Então, o mandamento, ele é uma via de mão única. Não tem como eu separar. E quando me veio ao coração a palavra perdão, que imediatamente me veio essa palavra de Mateus 5, é interessante que a atenção que Jesus deu aqui sobre a reconciliação, sobre o perdão, eu entendo que é mais importante até que a mesa eucarística, ou seja, que está dizendo aqui o altar, a oferta diante do altar. Sim, mais importante que a mesa da Eucaristia. Eu vou à missa. Eu preciso me reconciliar primeiro. Eu preciso perdoar ou pedir perdão primeiro. Antes do altar. Antes de ir até o altar. É isso que o Senhor colocou no meu coração. E para que o perdão aconteça, primeiro, quem está com o coração ofendido tem que acolher. E segundo, quem ofendeu tem que reconhecer. Tem os dois lados.
A ofensa acontece de um lado e o perdão acontece de outro. Então os dois corações, quando conhece a Deus, ama o seu irmão, quem ama, perdoa. E o perdão faz parte do amor que acontece. E a gente só vai conseguir ofender menos, que aí me veio ao coração sobre a humildade, como referência à palavra de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, que diz assim: completai a minha alegria permanecendo unidos, tende o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partida ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem em visão não seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. O amor é mão de via única, não é aquele que dá querendo receber em troca, não. O amor é aquele que se doa. Quem ama, perdoa. Quem ama, se doa. E quando nós fazemos a prática da humildade, a gente consegue amar mais e ofender menos. Os irmãos, quem são? Começa dos próximos, que foi o que Jesus disse. Próximos, nossa casa. Começa aqui. Trabalho. Eu acredito que antes de irmos às reuniões de grupo, à missa, nós vamos trabalhar, sim ou não? Então, preciso amar também, mesmo que eles não se considerem filhos de Deus ou que nem acreditem em Deus. Não importa, o que importa é que no teu coração o Espírito clama, Abba Pai, que te convence que você é filho de Deus e que só existe um único Deus e ponto. Se só existe um único Deus, Ele também é o Deus que criou aquela bênção lá do teu trabalho. Ele é Deus que criou aquela bênção do trânsito, que muitas vezes é o teu próximo que te irrita, não é verdade? Esse Deus que você cria é o Deus que criou tudo e todas as coisas. Então, é amando Ele que eu preciso praticar o amor aos meus irmãos. Amém? E a humildade é uma forma do qual a gente consegue amar mais e ofender menos. Amém? Bom, e me veio ao coração também outras formas, práticas do amor. São Francisco nos ensinou em sua oração: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Entre parênteses eu acrescento amar mais. Como? Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Quem ama, perdoa. Quem ama, se doa. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Tudo começou quando o Espírito soprou